Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, cantou José Mário Branco. O curso da história move-se como as águas de um rio, ora com correntes apressadas, que podem transbordar e fertilizar as margens, ora numa mansidão serena, parecem águas paradas. Como foi e como é a história de Portugal? Este é o podcast Mudam-se os Tempos. Bem-vindos. Em 5 episódios, com convidados especiais, Roberto La Santa, cientista social, e eu, Raquel Varela, historiadora, vamos analisar a história de Portugal a partir do nosso livro Breve História de Portugal. De onde vimos, para onde vamos. Toda a gente precisa de conhecer a sua própria história para poder transformar o futuro. Eu vim de longe, de muito longe, eu vou para longe. Hoje temos o prazer de receber aqui no Mudam-se os Tempos, Breve História de Portugal, o Jonas Fan Fossola, cientista político e sociólogo, e a Marcela Ochoa, filósofa e jurista. Bem-vindos a mais um Mudam-se os Tempos. Muito obrigada pela vossa presença. Nós hoje vamos olhar o 5º episódio deste nosso podcast, onde tentamos refletir sobre a história de Portugal nos últimos 200 anos, a partir de uma perspectiva global e dos de baixo, a história de cabeça para baixo. Vamos pensar Portugal hoje, vamos olhar o que é afinal o quadro estatístico dos salários, da pobreza e do tempo de trabalho em Portugal, como é que é hoje o modo de vida e como é que isto tudo está relacionado com o golpe de Estado do 25 de novembro, que inicia o processo da chamada, que nós classificamos, e outros autores também, como contra-revolução democrática a partir de 75, com a derrota da democracia popular e participativa do período revolucionário. Vamos ter que explicar muito bem isso. O que é uma contra-revolução democrática? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a adesão de Portugal à União Europeia, se Portugal entrou ou não na Europa desenvolvida e o que é que isso significa, e evidentemente olhar a grande reestruturação produtiva da década de 80, mas também a reestruturação produtiva de hoje. E estes são dois temas muito caros aos nossos convidados, por dois desafios que eu vou já lançar-lhes. Porque nós provavelmente estamos a atravessar uma nova grande reestruturação produtiva para os empresários e os grandes proprietários fazerem face à queda da taxa de lucro a partir de uma nova economia de guerra, uma transição dita verde e uma transição digital. E o Jonas tem refletido muito sobre esta questão. A outra é que a reestruturação produtiva da década de 80 deu-se a par e passo com o novo Homo económicos, que na verdade não tem nada de económico nem de regras da casa, mas um individualismo profundo que atingiu inclusive níveis, enfim, espalhou-se à sociedade como patologia social, com os índices de depressão e de mal-estar que nós temos, e que tem outra consequência que a Marcela tem refletido, que é esta condição de vítima versus resistente. E uma nova banalidade do mal. Exatamente. Portanto, se calhar eu começava por aqui. Marcela, se calhar este tema que é aquele que é mais duro, porque ele é uma marca do nosso cotidiano. Quem é este indivíduo hoje que, mal ou bem, estamos todos infelizmente embarcados, pese embora evidentemente os focos de resistência, que também deles vamos falar. Quem é este novo indivíduo individualista e o que é que isto, como é que tu pensas isto como filósofa, como jurista, como estudiosa da Hannah Arendt? Falar sobre a ideia de vítimas, né, e algozes dentro da história, mas também dentro da sociedade contemporânea, é algo muito interessante, porque é ver que é uma construção social, né? Na verdade, uma construção social que tem muito pouco a ver com, de fato, quem são
as vítimas e os algozes, mas sim com relações de poder e com aquilo que interessa aos meios de produção. Então, esse processo ele se dá principalmente por uma construção alienativa, e essa construção alienativa se dá, sobretudo, sobre a não consciência de si. Ou seja, a gente tem uma construção social onde as pessoas que realmente são vítimas se identificam muito mais com seus algozes do que propriamente com as pessoas que estão dentro das mesmas lutas, das mesmas condições de precariedade, condições sociais a que elas se inserem. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que analisar, já que a Raquel tocou no ponto da banalidade do mal, o conceito, o termo da banalidade do mal em torno disso, é porque quando a gente olha para a história é muito interessante pensar. O conceito da banalidade do mal surge a partir de uma filósofa que se popularizou muito, principalmente dentro do circuito liberal, chamada Hannah Arendt. E eu acho que esse é uma das terminologias dentro dela, do trabalho dela, das mais interessantes, que independente da origem aí, pensar a ideia da banalidade do mal agora, no nosso tempo, no presente, independente das posições políticas que foram utilizadas, as teorias da Hannah Arendt, que são muito mais dentro de um viés liberal, é bem interessante porque a Arendt ela traz uma perspectiva que dialoga muito com o tempo presente, principalmente porque quando ela pensa a questão do funcionário, ou seja, de uma pessoa que ela trabalha no sistema e que ela não reflete sobre ele. Ou seja, isso a gente pode fazer analogia com várias questões, desde os tempos modernos do Chaplin e tudo mais, mas se dá por vários motivos, desde o precário, ou seja, o muito precário, mas também ao trabalhador formal, ao trabalhador o que se chama classe média, mediano, não é? Que dentro do sistema ele é conformado, ou seja, ele não pensa. Quando o Eichmann diz que ele estava só cumprindo ordens, e ele é perguntado, mas não pensas qual eram as ordens, o que essas ordens iam acarretar? Ele, não, eu era apenas um funcionário a cumprir ordens. E a gente olha para o Tu passado... estavas a fazer referência aos julgamentos nazis, quando os nazis nos julgamentos disseram que só estavam a cumprir ordens. Exatamente. Ou seja, quando esse funcionário nazi, né, do sistema nazista diz que ele só estava a cumprir ordens e que ele não tinha de refletir sobre aquilo, é a mesma coisa que a gente pode fazer uma analogia ao nosso presente, ou seja, quantos de nós, dentro das nossas funções, refletimos sobre o nosso trabalho, sobre as nossas relações de trabalho, sobre as implicações das nossas relações de trabalho. Isso há vários níveis, não é? E aí a gente pode pensar a vários níveis mesmo, desde a uberização da vida, um trabalho que vai contra o próprio trabalhador, desde aí várias questões. Ou seja, pensar direitos sociais implica, antes, pensar a própria consciência, não só de si, mas eu diria de classe mesmo, do todo. É necessário, e aí é uma questão que vai para além da Hannah Arendt, não é? Que ela não abarca, mas é necessário retomar o conceito classe. É necessário retomar um conceito que foi esquecido, porque quando eu fico apenas no debate da banalidade do mal, ou seja, esse indivíduo que não pensa o trabalho, só pensa que ele executa funções, que ele é pago para executar funções e que não pensa na execução dessas funções e nas consequências dela, ele na verdade, não se vê como propriamente um trabalhador. Mas ele se vê propriamente como alguém que tem que executar funções e que vai receber um pagamento, um reconhecimento por esse seu trabalho. Mas ele não se vê como esse ser social. E por isso que é Por isso interessante. não se vê como agente da história, né? Na verdade. Agente da história, exatamente. Eu acho que esse é um excelente gancho. Estava pensando aqui ao ouvir a Marcela, numa pesquisa de uma investigadora que se chama Susana Pinheiro Machado, que tem como título, ela vai investigar as formas autoritárias, inclusive neofascistas, no sul global, e tem como título, é uma investigação em 3 países diferentes, Trabalho Flexível, Política Rígida.
E acho que a partir desse gancho, podíamos entrar em conversa agora com o Jonas. Jonas, enfim, tem uma investigação e uma percepção bastante aguda sobre as formas democráticas do tempo presente, seu caráter mais descafeinado e, eventualmente, também algumas formas de resistência e mobilização, né? Então, na verdade, desenrolando o fio do pós-1976, tentar pensar onde estamos hoje. Jonas. Digamos que estamos num período bastante conturbado para a democracia, não? Ou seja, isso acho que é de conhecimento ou de consciência ampla. E eu acho que para isso temos de fazer uma análise do que é o papel da democracia dentro da sociedade moderna capitalista. Acho que nesse sentido até é interessante pegar no conceito que a Raquel mencionou logo na introdução desta fala, que era sobre a contra-revolução democrática, digamos. E acho que, nesse sentido, a experiência que Portugal passou no fim do PREC, digamos, é bastante clarificadora do papel da democracia liberal durante o último século, digamos. Jonas, para os nossos ouvintes mais jovens, o que é isso desse acrônimo, o PREC? O PREC é o período revolucionário em curso, é o período que seguiu ao 25 de Abril, desde o 25 de Abril até ao 25 de Novembro, que foi um período político bastante conturbado dentro da sociedade portuguesa, mas principalmente um período muito criativo, ou seja, é um período onde a ditadura militar autoritária do Estado Novo foi substituída depois do golpe de Estado, né, foi substituída por governos provisórios, mas esses governos provisórios nunca tiveram um total poder sobre a sociedade, digamos, ou seja, nunca conseguiram reclamar por si a legitimidade governativa e democrática, e ao mesmo tempo havia formas de participação popular e em formas de democracias diferentes, nomeadamente em formas de ocupações, de comissões de bairros, comissões de trabalhadores nas empresas, que cada um tinha um papel bastante importante dentro da sociedade e nos processos de decisão. Ou seja, nesse período, uma democracia de alta intensidade. Sim, e principalmente um período de duplo ou múltiplas formas de poder, ou seja, de diferentes formas de democracia que combatiam entre si que alguma conseguisse, de facto, chegar a uma hegemonia, um controlo e universalizar o seu sentido, né? Ou seja, entre essas diferentes formas de democracia estava, obviamente, a democracia parlamentar, governativa, institucional, representada pelo governo e depois pelo Parlamento, a Constituinte, etc. Mas, por outro lado, também as formas de poder e mobilização popular, poder nas ruas, digamos. Jonas, sem querer interromper o teu raciocínio, porque eu acho que isso é uma explicação muito importante, vou deixar de forma bem simples, talvez até simples demais. Mas nós estávamos a falar sobre contra-revolução democrática, que na cabeça das pessoas é muito contra-intuitivo, é muito difícil de coadunar esses dois polos. Então, como, diferentemente, por exemplo, de um golpe de Estado banhado a sangue no Chile de Pinochet, através de formas democráticas se contrarresta uma revolução? O que aconteceu em Portugal que de alguma forma determina o nosso tempo presente? A democracia parlamentar representativa, digamos, que é aquela forma de democracia que consegue até certo ponto, até ir bastante longe existir de forma paralela ao capitalismo, ela foi utilizada durante o último século em muitos episódios para conseguir conter as lutas sociais e revolucionárias. Isso aconteceu no passado, ou seja, quando vamos ver a institucionalização da democracia representativa, por exemplo, no período pós-guerra, primeiro pós-guerra, né, na Europa, com a massificação do direito de voto, principalmente masculino, foi, na verdade, uma consequência do medo que existia nas elites europeias relativamente à Revolução Russa de 1917 e depois as revoluções falhadas na Alemanha, na Hungria, etc., que criaram uma relação de forças
dentro da Europa, onde as elites económicas, na verdade, deram a concessão do voto universal, ou seja, de uma democracia representativa para tentar conter a revolta social. Jonas, e fazendo um salto, fazendo aqui um salto quase para a crise, a chamada crise hoje em dia, embora eu gosto sempre de lembrar, e nós desenvolvemos isso um bocadinho na breve história de Portugal, que a crise não é para todos, a crise não é um conceito generalizado. Ou seja, há grupos importantes sociais que não têm estado em crise, têm estado a aumentar os seus lucros, as suas propriedades, a sua hegemonia e o seu controle sobre a sociedade. Portanto, esta ideia de crise também é uma ideia, voltando um bocadinho às propostas da Marcela, é uma ideia que nos coloca sempre é como se fosse uma coisa natural. Estamos em frente a uma crise e, portanto, não há nada a fazer. E mais uma vez no Agentes da História. Não é? Como se nós estivéssemos desarmados de reagir e de transformar. Hoje, grande parte desta crise da democracia liberal apresenta-se sempre na forma, até um pouco catastrofista, diria eu, ou até vou mais longe, milenarista, com esta ideia de crise ecológica, crise planetária, como se fosse uma coisa um bocadinho externa a nós, por um lado, ou seja, como se fosse uma espécie de mão de Deus, por outro lado, com propostas que, acima de tudo, são uma enorme reestruturação capitalista que implica uma erosão dos impostos destinados ao Estado Social, à saúde e à educação para financiar empresas ditas verdes. Tu tens refletido muito sobre isto. Como é que tu olhas hoje estas políticas ecológicas e como é que tu achas que elas devem ser olhadas de um ponto de vista das classes trabalhadoras, de quem vive do mundo do trabalho e não de quem vive da acumulação de capital? Estava a falar sobre que a crise sempre tem dois sentidos, né? Por um lado, ela aparece como uma doença externa, como uma catástrofe. Por outro lado, a crise sempre abre a possibilidade para mudanças e para uma intervenção, digamos, soberana. Isso está sempre implicado também com a ideia de crise. Ou seja, quando falamos do capitalismo ser um sistema que está sempre em crise, ele, por um lado, a crise serve como maneira de atacar direitos sociais, para aumentar o lucro, para criar mais miséria social. Por outro lado, ele também não só tem uma possibilidade de renovação do próprio sistema capitalista, mas também tem uma possibilidade de alternativas de mudança social. Quando estamos a falar da crise ecológica atual... Aliás, deixa-me só dizer uma nota, em chinês, crise e oportunidade parece terem mais ou menos, né, numa das línguas na China, não há chinês, tal coisa, mas tem a crise e a oportunidade aparecem com o mesmo sentido, não é? Crise também é... Sim, aliás, alguns autores dizem que os ideogramas de crise e oportunidade se sobrepõem, né, para formar a ideia de... Mas também há algumas contestações dessa ideia. Mas o Ford, nas Vinhas da Ira, quando filma o romance do Steinbeck sobre a crise de 29, a primeira grande crise capitalista do século XX, à qual há uma reação, aliás, revolucionária, cujo ápice é a Revolução Espanhola, aliás, intimamente ligada aqui à nossa breve história de Portugal. A imagem Ford, da encruzilhada, né? Ele apresenta o início, é a imagem de uma encruzilhada, portanto, de uma rotunda, um crossroads, um cruzamento onde há 4 saídas, não há só uma saída. Desculpa introduzir aqui esta nota estética, que não é estética, na verdade é tudo uma representação simbólica do tempo em que vivemos. Não, claro, isso, inclusive o próprio Schumpeter, né, enquanto ideólogo, digamos, do capitalismo, também sempre propõe isso, ou seja, da crise enquanto renovação do próprio capitalismo. Mas, e acho que, nesse sentido, a crise atual climática e ecológica representa essas duas possibilidades também, ou seja, por um lado, existe claramente uma necessidade de mudança que existe na consciência das pessoas, né? Ou seja, estamos perante uma catástrofe global que vai afetar grande parte da população mundial, com problemas de fome, de guerras, de migrações, etc. Por outro lado, ela
cria as oportunidades para uma reestruturação do capital. E quando estamos a falar do capitalismo verde, é isso que estamos a falar. Ou seja, é uma nova indústria e setor financeiro, digamos, está baseado no carbon offsetting, nas energias renováveis, na criação de nova indústria à base de transportes à base de lítio, a colonização, digamos, do meio ambiente pelas energias renováveis, né? Onde os ambientes inteiros são transformados com painéis solares, com eólicas, com as barragens até a ser postas cheias de eólicas. Ou seja, é uma colonização nova, o capitalismo a passar uma nova fronteira da acumulação, e isto perante esta crise ecológica. Porque a sensação que eu tenho é que o clima aparece aqui como algo com as costas muito largas. Nós vimos recentemente enfim, é uma completa catástrofe no Rio Grande do Sul, mas vários geólogos urbanistas vieram falar Não é uma catástrofe natural, não da catástrofe natural é em si, social. mas do completo desastre que têm sido as políticas urbanísticas que fazem com que a construção das cidades se submeta a uma lógica de lucro, a uma lógica completamente desordenada, que implica construções em linhas de água, uma construção, aliás, imparável, megalópolis cada vez maiores. E também vemos isso, quer dizer, sistematicamente em políticas em Portugal. Nós no livro abordamos as greves na Alta Europa contra a extensão da obrigatoriedade do trabalho noturno ao domingo. Uma parte importante, gostava de salientar isto, quase 18% da população portuguesa trabalha na indústria, se nós usarmos só a estatística oficial. E houve grandes alterações na estatística que fazem com que o número provavelmente é maior, portanto nós não temos assim uma desindustrialização, nós temos uma reestruturação produtiva, e grande parte destes trabalhadores está obrigados a elaboração contínua, ou seja, a trabalho compulsório ao sábado e ao domingo, não podem optar a não trabalhar a esses dias. E o nosso livro começa quase começa na primeira greve em 1849 contra o trabalho noturno. E é muito curioso vir falar de carros sustentáveis verdes quando os trabalhadores estão obrigados a trabalhar 24 horas sobre 7 dias neste capitalismo que não dorme. Ou seja, como é que se pode falar de sustentabilidade quando não se fala do bem-estar das pessoas? E isto também tem a ver com outro grande elefante na sala de que quase ninguém fala, nomeadamente as políticas de esquerda, que é a União Europeia e a reestruturação produtiva na União Europeia. Roberto, tu refletiste muito no nosso livro sobre isto, a partir do Perry Anderson. Talvez eu passava-te agora a bola a ti para nos contares um bocadinho o que é isto, Portugal e a União Europeia, que relação é esta? Eu acho que depois seria interessante desenvolver um pouco mais a questão ambiental e social, tem a ver com as investigações mais recentes do Jonas. E também gostava de entrar depois um pouco com a Marcela, fazer um jogo entre a Marcela filósofa e jurista, Marcela filósofa do direito também, para conversar sobre essa relação entre Estado de Direito e o Estado dos nossos direitos sociais, né? Então, gostaria de vos ouvir um bocadinho. Mas essa questão da União Europeia, na verdade, é também uma questão de perspectiva, né? Que mais uma vez remete àquilo que a Marcela tão bem referiu, que tem a ver com a consciência de classe, né? Como se desenvolve uma perspectiva, uma mirada sobre a União Europeia a partir de uma perspectiva não só nacional, isso por si bastaria para entrar no bojo das contradições fundamentais da União Europeia, porque estamos falando a partir de Portugal, né, uma inserção subordinada, estruturalmente dependente ao expansionismo alemão e ao protecionismo francês, mas a questão de classe, né, o que significou para as camadas sociais populares, para as classes trabalhadoras, para os setores oprimidos e combatentes, essa entrada na União Europeia. E a história da entrada na União Europeia, na verdade, o Perry Anderson, talvez dos seus trabalhos de fôlego, os mais recentes, fez uma grande trilogia sobre a história oculta da União Europeia, causou uma certa espécie, inclusive, quando a Raquel comentou
num dos programas que foi ao ar no último Apaga a Luz, que a União Europeia teria nascido de um golpe de Estado. É assim que o Perry Anderson caracteriza o nascimento propriamente dito, da lógica subjacente, do tratado que deu lugar, na verdade, esse funcionamento mais robusto das instituições da União Europeia. E a crítica que ele vai fazer nesse trabalho e em outros, né, tem a ver com como se desenvolveu na União Europeia, por exemplo, essa noção da divisão internacional do trabalho, né, especialização sociotécnica a partir do aparelho produtivo, das diferentes valências, vamos dizer assim, de forma bastante neutra e entre aspas, dos países que a conformam, né? E como isso, e ele reputa inclusive como a última iniciativa bem-sucedida da burguesia mundial em termos geopolíticos, né? Bem-sucedidos em termos relativos, porque a União Europeia é uma realidade transfronteiriça, né? Basta saber agora, e é bom a gente se perguntar, se há uma Europa dos povos, da solidariedade, do bem-estar, como os próprios ideólogos da União Europeia dizem, do bem-estar social, do welfare state, ou se é uma Europa do Tratado de Maastricht, da circulação de capitais, né, que não difere muito dos primeiros tratados do aço e do carvão, né, e colocam Portugal numa situação cada vez mais, digamos, não só dependente de forma estrutural, mas subalterna, né? Acho que a partir dessa ideia a gente pode Eu ir gostava só expandindo a talvez de conversa. referir essa ideia do golpe de Estado, também tem muito a ver com a transformação da própria Alemanha depois da reunificação, ou seja, a ideia de que um projeto adensou-se como um projeto ultraliberal de expansão de capitais bancários para compra de máquinas alemãs, sobretudo a partir da década de 90, e também a ideia de que esse projeto que tem um centro imperial na França, na Alemanha e na Inglaterra, nunca procurou transferir... Já não a Inglaterra? Já não a Inglaterra, nunca procurou transferir ciência e conhecimento. Na verdade, nós temos um tecido produtivo todo baseado... Apesar de fazer grande gala e propaganda dos projetos Erasmus, Grundtvig, Sim, né? mas E ter uma ideia fundamentalmente o que nós assistimos é a uma desqualificação e desprofissionalização das profissões. Cada vez mais as pessoas não têm um ofício, não sabem fazer um ofício, o que conseguem é operar máquinas, seja máquinas industriais, seja computadores de escritório, e cada vez têm menos domínio sobre o seu trabalho e sobre o seu conhecimento, o que evidentemente leva às questões da alienação também, que tu... Vamos passar agora um bocadinho a Marcela. O desafio é esse, Marcela. Vamos tentar pensar o que é isso do Estado de Direito, como anda o Estado dos nossos direitos, né? Se quiser um enquadramento dentro da zona Schengen ou não, a União Europeia ou Portugal, mas pensar um pouco o nosso tempo presente a partir dessa premissa do Estado e do direito. Essa questão que vocês acabaram de falar é muito interessante, porque falar do Estado, do direito e das garantias supostamente dadas pelo surgimento da União Europeia, mais especificamente em Portugal, não pode ser pensado sem falar de uma palavra que vocês disseram, mas que ela resumiria tudo. Em grande parte se chama propaganda. Existe uma grande diferença entre a propaganda que foi feita das benesses que a União Europeia trouxe para Portugal e a realidade, né? Isso remonta a pensar em direitos sociais e a Europa, enfim. Pensar no caso de Portugal é preciso dizer, não é, o que deveria ser óbvio para todas as pessoas, mas que a propaganda não permite, que é a gente refletir que Portugal ele entra na União Europeia já no período, não é, tardiamente, já no período que a União Europeia não está, de certa forma, em crise, que já não tem, ou seja, essas garantias, essas benesses todas. É vendida uma imagem, né, de que o crescimento econômico de Portugal, as melhorias tidas em Portugal, são fruto da sua entrada na União Europeia, o que reflete um total apagamento de todas as lutas sociais garantidas pela classe trabalhadora.
E isso é um fator assim crucial para a gente refletir como durante todo esse processo que vem desde o passado, mas até hoje, essa própria classe trabalhadora que lutou por esses direitos sociais, e aí eu remonto o que eu falei desde o começo, ela não reconhece o próprio trabalho. Ou seja, ela não reconhece o próprio esforço que foi fruto dessas lutas deles próprios, que se tem todas essas garantias que tem hoje. Direitos laborais, esses direitos sociais que foram garantidos por essas pessoas, por essas lutas, eles são apagados e dados ao mérito da União Europeia. E isso tem um fator muito importante, desde um ponto de vista, é uma construção política, mas é uma construção teórica. Para mim, teoria e política se constrói juntos, né? Uma construção ideológica, que é um fator muito interessante que por exemplo, a Hannah Arendt faz muito bem, que é a separação da questão social da questão política, ou seja, que é uma criminalização das políticas de massas. Ou seja, isso existe porque desde já há muito tempo a gente tem toda uma construção que tudo aquilo que é feito, que vem da origem, da base da luta da classe trabalhadora, as conquistas vindas da luta da classe trabalhadora, pode vir a ser o que chamam totalitário, pode vir a ser aquilo que chamam agressivo, gerar uma catástrofe, uma desestabilização. E é chamado questão social. Isso aí remonta, a gente pode falar da Comuna de Paris e de várias lutas sociais que vêm desde muito tempo na Europa. Mas vindo especificamente para Portugal, Portugal também não se difere tanto nesse sentido, ou seja, também vai ver, dentro das especificidades aqui, uma tentativa de apagamento dessas lutas sociais sendo colocadas como perigosas, como que elas vêm acarretar um risco, que é chamado, desde um ponto de vista teórico, de questão social. E vai se defender aquilo que chamam questão política. Ou seja, que é a utilização, os debates dentro do espaço público, né, que inclusive o Habermas defende, entre outros teóricos. Mas a gente esquece quem é que ocupa o espaço público. Esse espaço público ele é burguês, é um espaço público que vai ser ocupado pelas classes ou hegemônicas ou intelectuais, não é? Quem é que fala ao público? Quem é que tem esse direito à voz? É a voz de quem? Então a gente Porque, no fundo, Habermas acaba pintando uma realidade de uma esfera pública em que somos todos iguais e todos temos o mesmo poder de voz, não é isso? Exatamente. Mas quem somos todos? Quem é a voz quando, na verdade, para frequentar determinados espaços, você tem que se vestir de determinada forma, você tem que ter determinada qualificação, você não é bem quisto nesse lugar. Ou seja, essa mudança de dizer, inclusive, quem é que é o responsável pelas garantias das lutas, também é uma forma de dizer quem é que pode frequentar esse espaço público, quem é que pode ter voz nesse espaço público. E isso, com o passar do tempo, aliena o trabalhador. Ou seja, na medida que ele passa a não ser mais o agente da transformação, ele passa a se preocupar com coisas, enfim, que no geral são objeto da própria alienação, ou seja, televisão, bens de consumo, coisas em gerais, que na verdade cumprem seu papel, mas não trazem uma transformação social efetiva. E aí a gente separa a sociedade, cada um no seu lugar, e a gente tem um espaço público formado dentro do liberalismo, seja por uma classe intelectual e política, ou seja, pelo grande capital. Faz falta uma outra esfera pública, né? Uma esfera pública de baixo. Marcela, eu acho este tema, vou dar aqui uma grande volta para chegar a este ponto tão interessante que tu acabaste de pôr em cima da mesa. Nós, no último capítulo do nosso livro, propomos uma priorização que é, de facto, depois do golpe do 25 de novembro, a Constituição vai significar um pacto social muito semelhante ao pós-guerra, ou seja, um pacto capital-trabalho. O que aconteceu em França e Inglaterra acontece tardiamente no sul Portugal. da Europa. Os trabalhadores, no fundo, abdicam de tomar o poder em troca do Estado Social e segurança no emprego. A burguesia aceita ter parte das suas propriedades sob controle público. E é isto que vai acontecer, mas a partir da crise, sobretudo de 81,
a burguesia avança, não só em Portugal, mas em toda a comunidade económica europeia e no mundo, tendo, aliás, os mineiros da Inglaterra como a grande resistência e em Portugal os trabalhadores da Lisnave. Nós citamos, aliás, uma frase de um alto quadro que negociou a reestruturação produtiva da Lisnave depois destes operários estarem 3 anos com salários em atraso, em que ele diz despoderadamente tínhamos que derrotar os trabalhadores da Lisnave porque eles eram uma vanguarda para o resto da classe trabalhadora portuguesa, não podíamos começar pelas pessoas que limpam as ruas, os trabalhadores da limpeza, tínhamos que começar por uma vanguarda. Esta é a frase enfim, uma frase despoderada, não encontro outra palavra para falar sobre esta grande reestruturação produtiva. Ou seja, nós a partir de 86 temos o fim do Pacto Social. Quando começa a União Europeia acaba o Pacto de Capital-Trabalho. O que nós temos é um avanço sistemático das grandes empresas e das grandes corporações sobre os trabalhadores, que também passa pela generalização das subcontratações, ou seja, chamar os trabalhadores e pô-los juridicamente como se eles fossem empresários, portanto, partir as empresas às postas de tal maneira que os trabalhadores, em grande medida, não reagem a isto, porque são 5, 6 trabalhadores numa pequena empresa e o pequeno empresário também tem dificuldades em sobreviver, quando no século XIX os sindicatos faziam greves contra as empreitadas, dizendo nós não trabalhamos para o pequeno, nós não trabalhamos para a empreitada, nós trabalhamos para a grande empresa e é a grande empresa que tem que nos pagar. E é muito curioso perceber que durante a erosão deste pacto social o que nós temos é, apesar de tudo, grandes movimentos sociais nos anos 90 contra o cavaquismo, o movimento anti-globalização, o movimento estudantil, que agora regressa, aliás, numa esplêndida reação contra o genocídio em Gaza, e depois temos, sobretudo a partir de 2008, um regresso de um novo sindicalismo, que nós procuramos fazer essa história no livro. No fundo, nós chegamos mesmo àquilo que se pode designar o fim do Pacto Social. E o fim do Pacto Social demonstra também que há aqui uma espécie de, ao mesmo tempo que a classe trabalhadora é afastada da política e é ensinada que não deve fazer política, que não deve pensar em política, que não deve ter partidos políticos, ela que não deve atuar participativamente, ela está lá e insiste. Ou seja, eu lembro-me sempre do Raymond Williams quando diz, pese embora o sistema completamente desumano, as pessoas continuam a tentar ser humanas. Pese embora a completa tentativa de despolitização, nós vemos sinais de politização e de resistência. Jonas, como é que tu vês esta ideia de a política que, apesar de tudo, sempre regressa? Apesar de tudo, quer dizer, as classes trabalhadoras estão longe até do centro da cidade, não é? Foram afastadas para 2, 3 horas da cidade. Trabalham 24 sobre 24 horas, mas continuam, apesar de tudo, a organizar greves, a protestar. Como é que tu vês isto? Esta, digamos assim, esta força, que força é essa, amigo, que se mantém? E nesses 50 anos, o ciclo de protestos que também nunca deixou de existir. O que te parece, mas eu acho que mesmo assim houve grandes mudanças, ou seja, acho que o ataque que houve aos direitos laborais no início do neoliberalismo, na segunda parte dos anos 80, digamos, com o ataque aos mineiros na Grã-Bretanha e aqui em relação à Lisnave, e a posteriori, eu acho que isso é um ponto muito importante a tomar em conta também, a queda do Muro de Berlim e o desmoronamento da União Soviética levaram um enfraquecimento da posição ideológica e política da classe trabalhadora enorme. Ou seja, o neoliberalismo enquanto sistema político e económico que foi implementado vem junto com uma derrota histórica, ideológica, que teve os seus efeitos. Jonas, mas a União Soviética, deixa-me te fazer uma provocação, a União Soviética não era propriamente um Estado dos trabalhadores nem um Estado socialista, não é? Era uma ditadura contra os trabalhadores. Como é que se dá esta percepção no Ocidente de enfraquecimento das suas próprias forças quando é derrubada a União Soviética? Obviamente que dentro do mundo geopolítico existente naquela altura, apesar de toda a caricatura que o
a União Soviética burocrática se tornou da ideia de socialismo, mesmo assim ela tinha essa imagem, ou seja, que fosse socialismo e que havia uma alternativa, ou pelo menos um contrapolo contra o imperialismo capitalista da União Europeia e nomeadamente dos Estados Unidos. Ou seja, eu lembro-me de conversas de sindicalistas e inclusive ministros da social-democracia no meu próprio país, na Bélgica, nos anos 70, onde falavam que na negociação social entre o patronato e a classe trabalhadora sempre tinham uma terceira pessoa imaginária, digamos, na mesa. Ou seja, eram os tanques da União Soviética a 500 km de distância. E isso pesava dentro da negociação. Ou seja, o facto da União Soviética ter desaparecido claramente alterou a relação de forças sociais dentro da sociedade e inclusive abriu a possibilidade para a hegemonia liberal criar uma ideia que já não há alternativa, ou seja, o fim da história, o neoliberalismo ou o capitalismo não é sequer uma ideologia ou uma alternativa, mas é a ciência, é a verdade, é o universal. E isto criou um desgaste ou uma confusão muito grande dentro da classe trabalhadora para ter instrumentos para se conseguir organizar. Ou seja, isso acho que se consegue, se exprime muito bem no sentido que desde os anos 90 até, digamos, a crise de 2008, teve movimentos jovens, movimentos sociais, etc. Teve até a continuação de vários dos movimentos dos anos 60, 70 da nova esquerda, digamos, né? Movimentos feministas, ecológicos, etc. Mas o movimento da classe trabalhadora enquanto classe teve muito pouca renovação, teve muito pouca luta e, na verdade, houve uma burocratização e um decrescimento da organização sindical, os números de sindicalismo ficaram sempre a descer, digamos, e isso, na verdade, só com a crise de 2008, digamos, acho que se consegue dizer que com o surgimento das novas formas de protesto, existem pela primeira vez, novamente em um período de 20, 30 anos, uma nova possibilidade de um discurso alternativo anticapitalista, no sentido de, estamos a falar ambos dos movimentos sociais novíssimos, digamos, das ocupações, das acampadas na altura dos indignados, etc. Como Primavera também na Árabe. constituição em Tahrir, ou seja, é um movimento a ocupar Wall Street, um movimento geral global, mas também no surgimento de novos sindicatos, né? O ponto também tinhas referido. Existe pela primeira vez, novamente, o foco na questão económica, política económica e social, ou seja, o capitalismo em si ser posto em causa, inclusive a recuperar vários dos instrumentos que eram típicos da luta da classe trabalhadora, ou seja, a ideia de, mesmo em outros movimentos sociais, né? Mesmo no movimento ecologista, por exemplo, a ideia de greve, a ideia da ocupação, a ideia de luta coletiva, a ideia até também Retomar de uma as ruas, pré-fixação. inclusive, né? Reclaim the streets. Sim, exatamente, ou seja, a ocupação da praça pública é uma forma nova de política que, digamos, que volta para as tradições da classe trabalhadora antes da social-democracia, no final do século XIX, início do século XX, obviamente ainda em forma embrionária, né? Ou seja, não há ainda organização de massas, havia naquela altura, mas obviamente que todos os traumas que o século XX significou ao mesmo tempo da alienação da classe trabalhadora e da sua cooptação também em vários dos discursos, digamos, imperialistas, coloniais, racistas dos Estados nacionais. E também o papel que as direções, né, as direções social-democratas e stalinistas cumpriram também tem a ver um pouco com esse trauma que o Jonas referiu. Com esse gancho, me parece que nós temos aqui uma possibilidade de falar um pouco sobre algumas investigações recentes, são pesquisas ação públicas, do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho. Mais uma vez reiteramos, dessa vez de voz pública aqui o convite ao Jonas, a Marcela, para tomarem parte no observatório, para o construírem conosco, que nos últimos tempos redundou numa série de pedidos, vamos chamá-los assim,
de uma série de sindicatos de trabalhadores, ordens profissionais e, inclusivamente, autarquias públicas, para se tentar perceber, tomar o pulso da situação, das assim chamadas condições de vida e trabalho, que vieram sempre, Marcela e Jonas, numa forma muito específica e algo fora do comum. Porque vieram com um vocabulário que nós reputamos, como cientistas sociais que somos, algo mais do campo da psicologia, né? Vieram com o vocabulário da chamada exaustão, do esgotamento, ou essa palavra anglo-saxã já tão inflacionada, que é o chamado burnout. Então, o que aconteceu, na verdade? Né? Uma série de, principalmente sindicatos, né? Sindicatos, inclusive, dessas novas lutas que a Raquel e o Jonas referiram, né? Tentando, na verdade, estabelecer algum contraponto, alguma forma de mitigação ou de compensação à intensidade do trabalho, à sobrecarga, né? A chamada surmenage do trabalho, que é brutal em Portugal, né? Não é possível chegar ao fim do mês sem ter 2, 3, 4 contratos de trabalho, horas extraordinárias, trabalho aos sábados e domingos e todo o tempo de vida colonizado pelo mundo do trabalho, que no fundo é o mundo do capital, né? Bom, em Portugal estamos nessa situação e nos parece que essa linguagem, algo psicologizante, vem em cifras, né? Vem codificada, porque a forma de dizer burnout, que é uma tentativa de falar a respeito do próprio trabalho, das próprias condições de vida, no fundo, nos parece a nós, e lançamos essa hipótese, Duarte Rolo, a Raquel e eu, de que nós temos em Portugal, né, um fenômeno que nós chamamos a obsolescência programada da força de trabalho, né? Vamos, de alguma forma, defender isso nos artigos recentes, mas, enfim, a ideia de que, tanto do ponto de vista da legislação laboral, dos contratos de trabalho, dos tempos estipulados de trabalho, das formas contratualizadas, regulamentadas de pensão e aposentação, né, inclusive de demissão, em Portugal apontam para a ideia de que a força de trabalho é algo descartável, assim como é descartável uma gilete de barba, né? A diferença do fio da navalha antigo, que durava uma vida inteira, hoje em dia se tem lâminas de barbear descartáveis. E me parece, ou nos parece a nós, estamos ainda em processo de investigação em curso, né, que há uma ideia de força de trabalho descartável em Portugal. Para a gente, de alguma forma, arredondar esse capítulo, vamos nos encaminhando para o final dele, e pensando nessa ideia de que há alternativa e adjuntiva e há uma encruzilhada histórica, queria que nós, os 4, comentássemos um bocadinho, a modo de despedida do nosso programa, e já agora um grande agradecimento ao Jonas e a Marcela pela participação, sobre 2 pontos, olhar dois diapositivos, 2 instantâneos da realidade social, que são o encontro da convenção do Vox em Madrid com toda a nova extrema-direita global reunida, esse é um dos instantâneos, e as diversas ocupações e manifestações de massas, inclusive nos campi de Estados Unidos e Inglaterra, mas agora tomando quase todo o globo, contra o genocídio em Gaza. Então, falar um pouco como Rosa Luxemburgo, um olho que ri e um olho que chora, né? O que vos parece, tanto o encontro da extrema-direita global em Madrid, contra essas manifestações de massa contra o massacre em Gaza? Marcela? Obrigada pelas questões, Roberto, e pelas tuas palavras. Sobre o primeiro ponto, eu queria dizer essa questão é uma questão que eu discuto sempre, que enquanto a extrema-direita, né, se radicaliza, se diz radical, a gente tem uma esquerda que vai no caminho oposto, né, e se diz cada vez mais moderada e se quer dizer cada vez menos radical. E aí a gente tem um problema de equilíbrio grave, né? Aqui é preciso... Bom, se radical está proibido, imagina dizer esquerda revolucionária, né? Aí é que já não... É um assunto tabu, né?
Com certeza, ou seja, a gente tem eu recorro a essa questão da linguagem, porque eu acho que a linguagem, ela diz muito também sobre, já que estavas a falar sobre a psicologia, né, a volta disso, mas ela também diz muito do ponto de vista psicanalítico, dessa psicologia social, daquilo que a gente tem medo, ou seja, a gente tem se tornado dentro do chamado progressismo, né, para não dizer nem esquerda mais, porque cada vez a gente tem uma esquerda que tem medo de dizer seu nome, medo de dizer aquilo que a gente tem tido políticas de recuo, enquanto a gente tem tido, de um outro lado, políticas de radicalização, ou seja, a gente tem aqui um desequilíbrio muito perigoso, e um desequilíbrio que ele é perigoso, sobretudo, para as massas pauperizadas. A gente tem transformado cada vez mais numa esquerda não só moderada, mas extremamente só discursiva, de um discurso, muitas vezes academicista, muitas vezes preocupado com uma linguagem, ou para usar uma linguagem, inclusive academicista, que se chama exegese, ou seja, uma linguagem... Quase uma oposição verbal, né? Uma oposição Exatamente. exclusivamente verbal. Muito preocupada com nomenclaturas, com uma pureza de conceitos, e muito menos preocupada com o impacto da realidade. Por isso, pensar, inclusive, esse trabalho que vocês têm feito, em pensar sobre as relações de trabalho, em pensar sobre o impacto na vida das pessoas, ela é tão importante, porque, na verdade, nenhum trabalho importa. Aliás, as ciências, de uma maneira geral, pensar uma filosofia apartada da política, pensar matemática apartada da política, pensar qualquer área do conhecimento apartada da política, é simplesmente uma proposta alienativa, porque, no fundo, tudo é político, não é? E eu acho que esse encontro, enfim, da extrema-direita, do Vox, mas, enfim, da extrema-direita global, nessa aliança, que inclui várias vertentes aí, ideológicas, desde uma perspectiva individual, de alguns oportunista, de se promover, mas também outros de um ponto de vista ideológico mesmo da extrema-direita, de se pensar o mundo. Ela reflete, na verdade, uma decadência do chamado progressismo, e que a esquerda não tem que ter vergonha de dizer seu nome e retomar aquilo que é o que se constitui esquerda, são as bases políticas da classe trabalhadora. Eu queria. Temos um minuto só, se calhar eu vou deixar também aqui a minha. Eu concordo inteiramente com o que a Marcela acabou de dizer. Eu acho que nós só vamos combater os grupos neofascistas se tivermos uma esquerda radical revolucionária que sabe ir ao fundo do problema, e o fundo do problema continua a ser este. A esmagadora maioria de nós sai de casa todos os dias de manhã para produzir lucro e não aquilo que é necessário. Sai de casa todos os dias de manhã para viver na decorrência dessa produção com relações hierárquicas e não com relações de cooperação solidárias para o bem comum. Isto é completamente destrutivo e, para mim, a ascensão destes grupos neofascistas não é mais do que uma fração da burguesia que saiu dos partidos conservadores e até democrático-liberais para ir disputar o bolo do aparelho de Estado, agora que o bolo, na sequência da crise de 2008 e 2009, reduziu. E o que nós temos aí, ao virar da esquina, do ponto de vista das grandes corporações e dos partidos políticos que as representam, é a guerra na Ucrânia, é genocídio, é remilitarização, é uma completa destruição das nossas relações, do modo de vida. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de achar absolutamente maravilhoso, voltando a Raymond Williams, e como realmente as classes trabalhadoras, pese embora todas as dificuldades e a barbárie em que muitas vezes são colocadas, classes trabalhadoras, aqui num sentido amplo, se apresentam como atores da história. Nós estamos há 3 anos a ser bombardeados com uma propaganda vil de dizer que vamos mandar armas para a Ucrânia para que morra até o último ucraniano a defender uma guerra que é evidente uma guerra imperialista que envolve a Rússia, mas envolve a NATO, envolve a Alemanha, envolve a China em busca destes materiais raros para a reestruturação produtiva digital. E nós temos a maioria dos povos na Europa contra o aumento dos orçamentos militares, não saíram à rua a defender armas para a Ucrânia,
e temos mais de 300 faculdades ocupadas contra o genocídio em Israel. Se há coisa que estes últimos meses nos ensinaram, foi que a burguesia está disposta a tudo para garantir as suas taxas de lucro, mas que as classes trabalhadoras não são um alvo anémico, manipulável da história. E houve um sinal muito importante. Se as faculdades foram ocupadas contra o genocídio em Gaza, imaginem vocês o que vai acontecer nesta Europa se nos levarem para uma guerra na Europa. E, portanto, o sinal que foi dado é um sinal absolutamente extraordinário de resistência que me deixou e me tem deixado, é realmente um duplo movimento de devastação. Sequer consigo ver as imagens dos prédios em Gaza a caírem. É uma guerra destinada a aniquilar civis. É uma guerra total. Ao mesmo tempo, ver aqueles estudantes a ocupar as universidades e a dizer: o nosso dinheiro não pode ser para a investigação militar. Jonas, agora apelando ao seu lado mais jornalístico, mais sintético, um olho que ri e um olho que chora olhando para o mundo hoje. Então, eu acho que, inclusive, aliás, acho que estás totalmente certa no sentido das lutas que têm surgido, e nomeadamente hoje em relação ao genocídio em Gaza, os jovens ter mobilizado, acho que é uma boa perspectiva de esperança. No entanto, acho que é uma questão importante de ligar esta luta dos estudantes sempre a uma necessidade de envolver a classe trabalhadora e a massa de trabalho, digamos, dentro desta luta. Eu tenho visto que nos Estados Unidos, inclusive, e também na Bélgica, na minha própria universidade, em Ghent, os professores têm tido um papel, primeiro, já importante nessas lutas dos estudantes, ou seja, os lugares onde se conseguiu que as universidades acabassem com os contratos de colaboração com o Estado de Israel e com o exército israelita. Isto foi, na maior parte dos lugares, onde houve uma unificação das lutas dos professores com os estudantes, com os sindicatos. E depois também houve outros exemplos importantes que não se pode esquecer, que talvez tenham sido menos mediáticos que nas universidades, mas, por exemplo, houve vários bloqueios de sindicatos, por exemplo, também na Bélgica e na Inglaterra, que bloquearam transportes de armas, nomeadamente nos portos. E existe o exemplo também na Bélgica que a televisão pública, agora durante o concurso da Eurovisão, mostrou durante 3 minutos uma tela preta a dizer que isto era um protesto sindical contra o genocídio em Gaza e que os sindicatos protestavam contra a participação de Israel na Eurovisão. Ou seja, essas amostras de resistência, de não seguir o discurso e hegemonia dominante, de facto são esperançosos. Há sempre alguém que diz não. Exatamente, né? sempre alguém assim. que diz não. Eu acho, assim, e agora deixar um pouco a minha perspectiva, eu acho que é uma questão bastante preocupante, né? Não é possível ser otimistas nem pessimistas, e vamos tentar ser realistas, esperançosos, como diria o Ariano Suassuna. Aliás, para as pessoas que nos ouvem lá em casa, ficou uma informação por dar ou por referir, mas acho que na própria intuação dos nossos interlocutores já se percebeu. Nós estamos a falar aqui com um belga português e uma brasileira portuguesa, com diferentes perspectivas sobre o mundo. Aí o Jonas referiu a universidade de origem, em diferentes momentos. A Marcela também fez referência ao Brasil, e temos pensando a partir do mundo. O que me parece preocupante é o seguinte, e acho que no mais das vezes não se faz essa conexão nos meios de comunicação de massa: a política externa e a política interna. À medida em que o militarismo, de alguma forma, virou a ordem do dia, por mais contestação que haja contra o massacre de Gaza, o militarismo, por exemplo, a reconstrução das Forças Armadas em Alemanha como um ponto de pauta da ordem do dia no parlamento, né? Ou as propostas militaristas em França, ou a ideia de retomar
a conscrição militar em Portugal, ventilada aos quatro ventos, me parece que as pessoas chamadas liberais ou social-liberais ou de centro ou democráticas bem-pensantes não perceberam aquilo que estão a fazer. Então eu vejo comentaristas na televisão cuja origem são escritores, jornalistas, formadores de opinião pública, com um discurso absolutamente militarizante, são falcões de guerra com relação ao que se passa na Ucrânia, a invasão militar à Ucrânia e a ideia de uma autodefesa até o último homem, se for preciso, né? Com novas vagas, inclusive de conscrição militar, a surgir na Ucrânia, e a ideia da volta da conscrição, da obrigatoriedade do serviço militar em Portugal, como isso se conecta, queiram eles ou não, à força, né, e à reconstrução de um discurso de extrema-direita para políticas internas em Portugal. Ou seja, não é possível ser pacifista e contra o neofascismo para as políticas domésticas em Portugal e defender uma política de guerra total como política externa. O militarismo leva ao crescimento daquele encontro, daquela convenção macabra, bizarra e mórbida, em que havia um argentino a gritar liberdade, caralho, que é o que estava a referir, me desculpem os ouvidos mais suscetíveis, né? E de repente dizer que isso não tem nada a ver com a defesa de orçamentos militares, por exemplo, para um suposto exército europeu. Então acho que é preciso ter cuidado com as nossas responsabilidades públicas. E assim terminamos este Mudam-se os Tempos, breve história de Portugal. Muito obrigada ao Jonas e à Marcela por nos ajudarem a pensar o país, pelas suas reflexões que abarcam temas absolutamente fundamentais para quem quer hoje construir uma alternativa. Este Conhece-te a ti mesmo. Foi que nós ótimo procurámos. ouvir-vos e aprender convosco. Muito obrigado pela vossa participação. Muitíssimo obrigada, e a todos os ouvintes, um abraço. Obrigada. Obrigado.